Oi pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre as infecções sexualmente transmissíveis, que é o assunto do capítulo 19 da apostila. As infecções sexualmente transmissíveis passou a ser um termo utilizado na ciência depois de muito tempo ser utilizado o termo DST. Agora houve a substituição para IST, que se trata de infecção sexualmente transmissível, porque nem toda pessoa portadora de agentes patogênicos é doente, manifesta sintomas da doença. Então a gente usa agora IST, que a pessoa ela é infectada, mas pode ser que ela não tenha a doença propriamente dita, com seus sintomas sendo manifestados no seu organismo. As infecções sexualmente transmissíveis, elas podem ser causadas, por vírus, bactérias, protozoários ou fungos. E a gente chama de agentes etiológicos ou agentes patogênicos, que são agentes causadores de doenças. Essas infecções sexualmente transmissíveis, elas são transmitidas principalmente pelo contato sexual sem o uso do preservativo, que além de proteger contra uma gravidez indesejada, também protege contra o contato aí desses órgãos genitais, e aí tem a troca de secreções e acaba passando esse tipo de agente etiológico. Mas existem outras formas de transmissão também dessas infecções sexualmente transmissíveis, além do sexo desprotegido, que é de forma congênita. O que é isso? A mãe para o bebê durante a gestação ou amamentação ou durante o parto. Contato com sangue contaminado através de transfusões de sangue contaminados, ou então com objetos contaminados, que são objetos cortantes, alicates de unha, e aí a pessoa acaba usando um alicate que está contaminado. E pelo contato de mucosas ou de uma parte da pele que está com ferida, com corrimento ou sangue dessa pessoa que esteja contaminada. E a pessoa pode adquirir essas infecções também. Na maioria das vezes, essas infecções, elas apresentam sintomas que servem de aviso para quê? Para que o médico seja procurado e a pessoa ela faça exames para detectar o que está acontecendo. Quais são os sintomas mais corriqueiros? Ardência ao fazer xixi, dor ao urinar também, coceiras na região dos órgãos genitais, surgimento de bolhas, surgimento de verrugas, ínguas, que são como se fossem uns calinhos nas regiões dos gânglios, na região da virilha, manchas na pele, feridas e alguma secreção, o corrimento saindo dos órgãos genitais. O cuidado deve ser redobrado, porque alguns pacientes ficam em fase de incubação, não tem sintomas nessa fase de incubação. E aí, ele teve contato com esse agente etiológico, foi infectado, mas acaba não manifestando sintoma nenhum. E aí, quando os sintomas estão ausentes, fica muito difícil de identificar o problema. O que faz com que essa pessoa acha que está saudável, acha que não tem nada, e ela pode contaminar parceiros, caso ela venha a ter relações sexuais desprotegidas. Então, qualquer pessoa que apresentar um sinal de infecção ou suspeitar da presença de um agente contaminante, o outro, mesmo que ele tenha um parceiro, tem que ser avisar a outra pessoa, para que também procure um médico, mesmo que não se tenha manifestado sintomas, porque assim há como fazer o tratamento logo do início, ou então verificar se está tudo bem ou não. Outro ponto importante para as infecções sexualmente transmissíveis são as gestantes. As gestantes, elas devem fazer aquele acompanhamento pré-natal justamente para verificar a presença de alguma infecção sexualmente transmissível, qual é a possibilidade da sua prevenção ou para não transmitir para os seus filhos, durante ou após a gestação, para que não tenha o contágio, e nem consequências sérias para o bebê e para até o desenvolvimento do bebê. Os vírus são causadores de infecções sexualmente transmissíveis, bem como as bactérias, bem como fungos, e também até alguns animais podem causar infecções sexualmente transmissíveis. Então a gente vai começar a ver sobre as infecções causadas por vírus. Então os vírus, eles são aqueles seres vivos que não possuem células, eles são parasitas intracelulares obrigatórios, porque eles usam uma célula
para replicar o seu material genético. O nome vírus, inclusive, vem do latim que significa veneno. E aí, para você ver como que são prejudiciais para a célula a qual eles estão parasitando. Então, a herpes genital é a primeira doença, né, manifestada aí a partir de uma infecção sexualmente transmissível causada pelo vírus herpes simples, que é o HSV. Essa herpes, né, essa doença, ela vai se manifestar com algumas bolhas, com uma secreção aquosa, e elas vão se formar durante a fase de sintomas, quando a pessoa ela vai ter uma baixa imunológica. Muitas vezes a pessoa ela se contamina com esse vírus e ela não apresenta logo de cara sintomas. Essas bolhas elas vão aparecer quando a pessoa está passando por um momento em que seu sistema imunológico está em queda, está em baixa. E aí ela vai ter aí então a manifestação dessas bolhas, dessas feridas. Tanto na boca, né, podem surgir nas regiões genitais, porque tem a herpes genital e a herpes labial, mas causada pelo mesmo vírus, herpes simples. As feridas elas vão desaparecer por si mesma, né? Só que a pessoa ela continua carregando o vírus. A pessoa ela nunca vai se livrar desse vírus. Então a pessoa ela pode ter durante sua vida várias reaparições desses sintomas, né? Toda vez que tiver uma baixa da imunidade. Então ela vai tratar com algumas pomadas apenas para tirar o desconforto e ardência e dor que essas bolhas causam aí quando tem essa manifestação. Como que se previne essa doença? O uso de preservativo em todas as relações sexuais, além também de evitar relação íntima quando as lesões estiverem evidentes. Então tem que esperar as bolhas saírem, né? Porque até por conta do desconforto e da dor que causa. A pessoa que já é portadora do vírus, ela precisa identificar quais são os fatores que desencadeiam esses surtos para evitar estresse, né, sobrecarga de alguma coisa, porque isso daí pode ocasionar então o surgimento das bolhas novamente. Como eu falei, o tratamento ele é feito com uma medicação específica para conter os sintomas causados aí pelo incômodo desse vírus. Então, algum aparecimento de bolhas nas regiões genitais, esse daqui é o vírus herpes simples que causa a herpes genital. O condiloma acuminado é uma infecção sexualmente transmissível causada pelo vírus HPV. O HPV é o papilomavírus humano. Ele infecta a pele ou as mucosas, tanto a parte oral, genital ou até a parte anal, né? Provocando o surgimento de verrugas nessas regiões. E aí podem, inclusive, evoluir para o câncer, tanto o câncer do colo do útero nas mulheres, quanto o câncer peniano nos homens. A transmissão desse vírus vai ocorrer com contato direto com a pele ou a parte que está infectada. Então pode também, inclusive, passar da mãe para o bebê durante o parto. Por isso que deve-se fazer o acompanhamento correto com o médico do pré-natal. Ele vai ter várias lesões, né, várias verruguinhas que podem originar um câncer, né, que muitas vezes acontece nas mulheres, o câncer do colo do útero. E aí esse tipo de ferida vai aparecer no exame periódico que a gente faz chamado de preventivo ou Papa Nicolau. É um exame em que o médico verifica se há o crescimento de células aí originadas desse HPV ou de outro tipo de célula indevida no ambiente do útero, do colo do útero da mulher. Então deve-se ter bastante cuidado com essa doença, porque ela pode levar à necessidade, inclusive, de tirar o útero devido aos riscos do câncer que essa doença pode vir a causar por conta aí da manifestação desse vírus no organismo, tanto do homem quanto da mulher. No caso do homem, pode causar o câncer peniano. Muitas pessoas infectadas pelo HPV não têm sinais nem sintomas, elas nem sabem que tem o vírus, mas elas podem transmitir para outras pessoas, contaminar outras pessoas. Por isso que o uso da camisinha é a melhor medida preventiva contra o HPV ou contra qualquer outra infecção sexualmente transmissível. E uma prática agora que nós temos de prevenção é a questão da vacina, que é oferecida já pelo SUS, com o público-alvo de meninas entre 9 a 14 anos e os meninos a partir dos 11 anos também. A pessoa que está contaminada com HPV,
tem o tratamento, né, para eliminar as verrugas das regiões acometidas com um tipo de mecanismo de cauterização, procedimentos que se faz com o médico profissional especializado. Então, algumas verrugas que podem aparecer aí, né, nas regiões genitais, formadas a partir, então, desse vírus HPV, que é esse vírus aqui da imagem ao lado. Outra infecção sexualmente transmissível é a hepatite B. Existem vários tipos de hepatite, né? A hepatite B, ela é uma que se destaca porque ela pode causar lesões graves no fígado, por isso que a pessoa ela fica amarelada, né? Por conta de uma inflamação que vai causar esse vírus lá no fígado, originando uma cirrose, e pode até causar o câncer de fígado, né? Porque esse vírus ele ataca as células do fígado, levando a pessoa a ter essa icterícia, esse amarelamento da pele e dos olhos. A transmissão do vírus HP da hepatite pode ocorrer pelo sexo, sem uso de preservativo, contato com objetos perfurocortantes, né, agulhas, lâminas de barbear, alicate de unha, por exemplo. E também tem como a transmissão congênita, na hora do parto, durante a amamentação ou até durante uma transfusão de sangue, quando se recebe o sangue contaminado por esse vírus. A melhor medida preventiva contra a hepatite B é a vacinação, porque há vacina para essa doença. E o tratamento para pessoas que são acometidas com esse tipo de infecção é uma medicação específica que vai diminuir a progressão desse vírus, dessa infecção. A hepatite C também é uma hepatite que pode ser transmitida da mesma forma que a hepatite B, porém, a sua contaminação pelo ato sexual é menos frequente que a hepatite B, mas de qualquer forma ela também causa danos aí até irreversíveis no corpo da pessoa contaminada. Então, há o amarelamento dos olhos, causado por conta da icterícia, lá que vai surgir por conta da inflamação no fígado, e o vírus da hepatite B, aqui na imagem ao lado, infectando células. Agora nós falaremos das infecções sexualmente transmissíveis causadas por bactérias. As bactérias são seres vivos que têm apenas uma única célula e procariotes, ou seja, o seu material genético está solto no citoplasma. Só para vocês relembrarem o que vocês aprenderam no 7º ano. Diferentemente dos vírus, as bactérias já são seres vivos, né? Mas existem bactérias que são parasitas e causam doenças aí no nosso corpo. Então, tem muitas espécies de bactérias, né? Algumas elas são boas, são benéficas, outras fazem decomposição e algumas são parasitas, que é o caso das que causam as infecções sexualmente transmissíveis. Primeira bacteriose aí passada via sexo desprotegido é a gonorreia, que também é chamada de blenorragia. A gonorreia, ela é causada pela bactéria do gênero Neisseria gonorrhoeae. Ela vai provocar lesões em algumas regiões do aparelho genital e urinário, principalmente nos homens, porque a uretra ele serve tanto para o sistema reprodutor quanto para o sistema excretor. Provoca uma inflamação, principalmente nessas regiões, na mulher no útero e no homem na uretra. Os sintomas de quem está com gonorreia: dores e ardência ao urinar, além de liberar uma secreção purulenta, meio amarelinha, meio esverdeadinha pela uretra, e nas mulheres sai pelo canal vaginal. Geralmente, a mulher ela é assintomática para gonorreia, o que facilita o quê? A contaminação do parceiro. E aí, o parceiro acaba ficando, pode manifestar sintomas também. Então, há necessidade do tratamento dos dois. A transmissão da gonorreia, ela se dá através do contato sexual com uma pessoa infectada, pode acontecer também da mãe para o bebê durante o parto. Qual é a principal medida profilática? Qual é a principal prevenção? Uso de preservativos nas relações sexuais, porque não se tem vacina, tá? E a pessoa com esse tipo de doença, com essa infecção sexualmente transmissível, deve se tratar com antibióticos para matar a bactéria. Então, a bactéria Neisseria gonorrhoeae aqui infectando células. A sífilis é outra doença causada por bactérias, é uma infecção sexualmente transmissível causada pela bactéria Treponema pallidum, que ela é transmitida via sexo desprotegido, mas pode também ser transmitida da mãe para o bebê durante a gestação, pode provocar diversos distúrbios no desenvolvimento da criança, tanto físico quanto mental, né, que a gente chama de sífilis congênita.
que é aquela criança que já nasce com sífilis. Então, a primeira fase da infecção, que a gente chama de infecção primária, vai ter uma feridinha avermelhada, durinha e não dói no órgão genital. Pode surgir também na região do ânus, na boca e outras regiões que ficam expostas a essa bactéria. Essa ferida ela pode até desaparecer, né? E aí podem surgir feridas na pele, provoca outras feridas na pele, né? Provoca febre, dor na garganta, dor de cabeça, ínguas, né? E alguns sintomas secundários que a gente já chama de segunda fase ou sífilis secundária. E aí ela vai, né, se estendendo, porque se ela não tiver um tratamento, os sintomas pode ter aí os sintomas terciários, que é as sífilis terciárias, ou seja, vão agravar as lesões na pele, além de ter lesões nos ossos, lesões no sistema cardiovascular, que transporta as substâncias do nosso corpo, e lesões no sistema nervoso, podendo levar à morte do indivíduo. O tratamento da sífilis, quanto antes começar, melhor. Ele é feito com antibióticos. Não se tem vacina para prevenção, então para não se contaminar, uso de preservativo, uso da camisinha. E tem ali, olha só, as infecções, as lesões cutâneas, né, as lesões na pele, e essa aqui é a bactéria causadora da sífilis, que é a Treponema pallidum, essa bactéria espiralada. E tem a infecção por bactéria Chlamydia trachomatis, que é também uma infecção sexualmente transmissível, que vai causar uma infecção na uretra, infecção no olho, linfogranuloma venéreo, ou seja, inflamações e inchaço nos nossos linfonodos, que a gente tem o nosso sistema linfático, os linfonodos, lá da região genital. Então, vai ter vários inchaços nessas regiões por conta de inflamação devido a essa bactéria. Na mulher, pode atingir o útero e as tubas uterinas e a vagina. Né? Na tuba uterina, vai levar uma dor crônica nessa região pélvica até infertilidade ou gravidez fora do local devido. E existem alguns sintomas que são raros, né, para clamídia, porque geralmente ela é assintomática. A pessoa tem e ela nem imagina que tem. Às vezes ela acha que é apenas uma cólica menstrual e na verdade é uma dor causada por conta de uma infecção devido a essa bactéria. A uretrite, que é a infecção na uretra, ela é facilmente diagnosticada, porque a pessoa, quando ela urina, ela sente dor e ardência. E aí o surgimento de ínguas na região das virilhas, que são esses inchaços dos linfonodos, é bem comum devido à inflamação dessas regiões. O tratamento, por ser uma bactéria, é feito com antibióticos, não se tem vacina e a melhor prevenção, a melhor profilaxia é com o uso de preservativo. Há também a passagem dessa bactéria via a gestação, durante a gestação, que a gente chama de transmissão congênita, mãe para bebê. Agora nós vamos falar sobre as infecções causadas, né? Olha a clamídia aqui, essa bactéria, alguns inchaços em algumas regiões, lesões na pele, tá? Sobre as infecções sexualmente transmissíveis causadas por protozoários. Os protozoários, eles pertencem a outro reino diferente das bactérias, são organismos heterótrofos que não conseguem produzir seu próprio alimento e eucariontes, sua célula tem núcleo. Eles possuem vida aquática livre, mas alguns podem ser parasitas. Alguns fazem coisas boas, associações simbióticas, mas outros são parasitas como esses que causam infecção sexualmente transmissível, que é o caso da tricomoníase. A tricomoníase é uma infecção sexualmente transmissível causada pelo protozoário Trichomonas vaginalis, que geralmente a gente encontra esse protozoário numa vagina saudável. Só que em algumas condições, né, por exemplo, pH vaginal alterado e a pessoa, né, a mulher com uma baixa imunidade, pode causar uma proliferação do tricomonas, né, esses micro-organismos, surgindo as inflamações na vagina. Então, o resultado desse fenômeno é a formação de um corrimento com mau cheiro. No homem, pode ter ardência urinária, infecção no trato genital do homem, mas muitas vezes no homem é assintomático. O tratamento é com a ingestão de alguns comprimidos e até aplicações de pomadas na região que está afetada, e há a prevenção com o uso de preservativo, não compartilhar roupas íntimas e higiene pessoal.
Porque nesse corrimento mal cheiroso também pode-se ter a proliferação aí nas roupas íntimas desse tipo de protozoário e contaminar outras pessoas. Então não se deve compartilhar, inclusive, nem toalhas, tá? Não se tem vacina também, é uma protozoose, porque é uma infecção causada por um protozoário. Agora, olha só como que é o protozoário, ele é flageladinho. Tem também infecções sexualmente transmissíveis causadas por fungos. Os fungos pertencem ao reino fungi, eles podem ser unicelulares ou pluri, também têm núcleo nas suas células e são heterotróficos, eles absorvem o alimento do ambiente. Alguns fungos, eles são bons, outros fungos podem ser parasitas, né? Tem fungos decompositores, mas tem fungos então que vão se instalar em outras células e vão parasitar, que é o caso dos fungos que causam essas infecções sexualmente transmissíveis. A mais conhecida é a candidíase. A candidíase é causada pelo fungo do gênero Candida albicans, que é um dos mais conhecidos, né? Eles vão causar a candidíase, que pode ser transmitida sexualmente ou proliferar no corpo quando a imunidade da pessoa está debilitada. A Candida albicans, geralmente faz parte da flora vaginal, né, do trato genital feminino. Só que se a mulher está com uma baixa imunológica, ela pode proliferar, causando aí desconfortos e aí a manifestação dessa infecção. É o mesmo que causa o sapinho na boca, tá? É o mesmo, o famoso, né, popular sapinho. A mulher, ela vai apresentar uma secreção esbranquiçada, com coceira e ardência na região genital. No homem, pode ficar com a região peniana vermelha e também uma coceira nessa área. O tratamento é feito com pomadas e outros medicamentos que a gente chama antifúngicos, porque se trata de um fungo. Quais são as medidas profiláticas? O uso de preservativo, higiene pessoal e também não compartilhar roupas íntimas. Isso daí é o clássico, né? Já vimos que todas as infecções sexualmente transmissíveis nós prevenimos com o uso de preservativos e higiene. Então, olha como que é o fungo, as suas hifas, e eles vão se proliferar no ambiente da vagina e também do pênis. E tem uma infecção que a gente chama de pediculose pubiana, que é quando nessa região da pubis, né, há um acúmulo de células mortas, muita oleosidade por conta das nossas glândulas sebáceas e outras secreções dessa região que sempre fica umedecido e contribui para o desenvolvimento de um piolho. Isso mesmo, um animal que causa uma infecção sexualmente transmissível. Esse piolho púbico, ele é do gênero Phytirus pubis e ele é conhecido popularmente como chato. E ele vai causar a pediculose pubiana. Esse piolho, ele acaba se aderindo aos pelos pubianos e ele é transmitido de um parceiro para o outro durante o contato sexual, né? Causando irritações e coceira. O ato de coçar faz com que a pele fique até com feridas. O tratamento aí desse piolho pubiano é feito com produtos de higiene pessoal, né? Alguns shampoos e sabonetes que matam esse inseto. Também é necessário a fervura das roupas que estão infestadas, porque esse piolho pode ficar nas roupas, né? Uma vez que ele vai, então, também ser transmitido através de contato com roupas íntimas. Aí tem a imagem, né, desse piolho que fica aderido aí ao pelo e causa irritações. Também pode, então, ser transmitido com o contato sexual.